que nasceu na terra, da carne e do sangue, mas tudo enviado, transmitido pelo o Deus Santo Espírito. Fala conosco essa manhã, através da tua palavra, em nome de Jesus. Primeiro Samuel 15, a desobediência de Saul e a sua rejeição. Versículo 2, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Desse oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhes poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças, de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Igreja, Saul, ele o que? Recebeu uma ordem. Deus deu o que? Uma missão para quem? Para o rei Saul. Da forma que Deus mandou fazer, era passar o que? Fazer. Você conhece alguém que de repente você sabe fazer algo, você manda a pessoa fazer e a pessoa quer fazer do seu jeito e acaba dando errado? Você deu instrução, você ensinou, ó, é assim, assim, assim. Faça da forma que eu ensinei que vai dar certo. E a pessoa o quê? Faz do jeito, acha que sabe, faz do jeito deve, dá o quê? E dá errado. Assim fez quem? Fez Saul. Saul fez da forma, da maneira o quê? Da maneira dele. Agora, se nós, que é nós, né? Às vezes chateamos, né? Quando falamos para a pessoa fazer de um jeito, ela faz de outro e dá errado. Você vai fazer algo, né? Você compra material, tudo mais, você fala, ó, eu vou ali e volto, ó, enquanto isso vai andando, ó, é dessa forma, assim, deixa 20 minutos, faz isso, deixa descansar, e a pessoa vai ver dela. De repente, 20 minutos, a pessoa deixa menos tempo ou com mais tempo, e o que? Estraga tudo. Então, isso é ruim, né? Quer dizer, Deus ele dá ordem a quem? Ele dá ordem para Saul. Você vai lá, você vai matar tudo que é deles, tudo, animais, crianças de peito, tudo. Não é para sobrar ninguém, mata tudo. E mais só. Igreja, você consegue entender como Deus, ele é amor, mas também ele é justiça? Deus mandou matar todo mundo, nem criança de peito escapou, matar todo mundo. Aí a pessoa fala, mas isso é cruel, isso é triste. Mas Deus mandou meter espada nas crianças de peito. Deus não queria o quê? Que não ficasse ninguém, o que daquela geração, ninguém, daquele povo, que o quê? Que estava indignando quem? Indignando Deus. Então, imagine só, uma criança de peito ser morta pela ordem de Deus. Depois a pessoa pensa, ai, cruel. Deus é cruel. E você sabe quantas pessoas vão conhecer o Deus de crueldade? No dia o quê? No dia do julgamento. Aí as pessoas vão conhecer o Deus cruel, o Deus justo, o Deus que não vai passar o quê? A mão na cabeça de ninguém. Então só você dá ordem, mata tudo, animais, crianças, mulher, homem, idoso, todo mundo, vai para morrer todo mundo. Aí o que Saul faz, né, no versículo 9, ó, observe, ó, no 9, e Saul era o rei. Ele dava o que? A última palavra. Saul era o rei era a autoridade. E Saul e o povo pouparam o que? Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível, o que? Destruíram. Observe. Deus mandou destruir tudo, porém Saul, ele poupou Agag, que era o rei, que era o chefe, que era o
cabeça daquele povo, e também o quê? Os melhores animais. Mas Deus não mandou eles separar, não separa o melhor, o pior, o que não presta joga fora, mas o que presta guarde. Não, Deus mandou matar o que? Matar tudo. Igreja, é a pior besteira a pessoa ouvir fazer isso. Deus dá uma ordem, né? A palavra da ordem manda fazer, e a pessoa fala o quê? Por incompleto. Não, só vou fazer 90%, 80%. Tem mais coisas que não vou fazer, não. É a pior coisa. Porque nós temos que ter que obedecer a palavra de Deus. Se Deus falou, faça, faça. É assim, e acabou. Agora, versículo 10. Então veio o quê? A palavra do Senhor a Samuel dizendo, na meia hora. Igreja, naquela época Deus revelava para quem? Para os profetas. Homens que tinham uma vida de intimidade com quem? Com Deus. Homens que de fato ouviam o quê? Ouviam a voz de Deus. Igreja, hoje em dia nós estamos vivendo uma geração que qualquer um que se titula o quê? Profeta. Hoje nós temos uma geração que qualquer um diz, pega o azeite, de repente até se unge, manda alguém de falar, eu sou profeta. Na verdade, muitos nem sabem o que é ser profeta. Muitos não sabem o que é ser o quê? Profeta. Quer dizer, hoje qualquer um é profeta. Eu sou profeta, Deus me levantou como profeta. A Bíblia fala sobre isso, sobre os falsos profetas. Mas profeta é aquele que ouve a voz de Deus e fala sem o quê? Sem pensar duas vezes. Qual era a pregação do profeta João Batista? Qual era a pregação do profeta do João Batista? O quê? Arrependemos, raça o quê? De víbora, de cobras. O profeta. Observe o que o profeta pregava no deserto. E o povo era Nutella? João falou duro, João pregou duro. Não vou mais ouvir João. O que disse? O povo o quê? Se arrependia e se batia na mesma da hora. Igreja, a palavra, a verdade é o quê? Liberta. Não tem um ditado que a verdade dói, mas liberta? A verdade, a palavra. A verdade tem que nos confrontar. A Bíblia não é para nos confortar, é para nos confrontar o nosso quê? O nosso pecado. Tem igreja? Saul recebeu a ordem de matar tudo, porém Deus o quê? Já visitou o seu profeta, já foi logo o profeta dele. Aí Deus chega ao seu profeta e fala, no versículo deixa eu ver aqui. Versículo 22, Porém, Samuel diz, não 22 não, deixa eu ver. Então, vocês aqui agora. Igreja, versículo 14. O 14. Então diz Samuel. Aí depois Saul ele tentou ocultar, esconder, né? Para quem? Para o profeta. É no 10, igreja, eu estou me perdido no 10, Então veio a palavra do Senhor, Samuel dizendo, arrependo-me de haver o quê? Constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda noite clamou o quê? Clamou ao Senhor. Igreja, Deus se arrependeu o quê? De constituir Saul como rei. Porque o quê? Desobedeceu as suas palavras, as suas ordens. Igreja, você já imaginou isso? Deus olhar para mim, para você, e Deus arrepender daquilo que Ele fez em nossa vida? Nos libertou, nos transformou, tirou de nós
a palavra de Deus, Deus também o quê? Rejeita. Uma pessoa que desobedece a Deus, o que Deus faz, Deus rejeita. E Deus o quê? Se arrependeu por constituir Saul como rei. Mas só. Igreja, a Bíblia fala que Deus não se arrepende, mas Deus se arrependeu. Levantou Saul como rei, né? Era para Saul matar todos os animais, mas Saul quis poupar o Agai, que era o rei, as melhores ovelhas, os melhores bois, os animais gordos, os cordeiros. Igreja, observe que a pessoa, ela própria dificulta a si mesma. A pessoa dificulta de não obedecer o quê? Aquilo que Deus manda fazer, aquilo que Ele fala. A pessoa, ela quer o quê? Ela quer se combater com Deus, com a sua palavra. Mas o quê? Saul, Deus o quê? Além de se arrepender, também rejeitou Saul. Olha no versículo. E o profeta clamou, né? Clamou, por misericórdia. Mas igreja, não adianta. Igreja, entenda uma coisa, igreja. Quando Deus rejeita alguém, já foi. Pode tribulação para quem quiser, já foi. Deus não vai ouvir. Deus não vai ouvir. Deus não vai o quê? Não vai voltar atrás. Jamais. Quando Deus rejeita alguém, já foi para essa pessoa. Não tem perdão, não tem misericórdia, já foi. Porque o profeta, o quê? Ele clamou o quê? Toda noite, por quê? Por Saul. A qualquer não obedeceu o quê? As palavras de quem? As palavras de Deus. Versículo 12, madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se aquele que já chegou Saul ao Carmelo, e esse levantou para si um monumento e dando volta passou, desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, este disse: bendito seja tu do Senhor, sejas tu do Senhor. Executei as, observe, ele fala, executei as palavras do Senhor. Mas igreja, olha a coragem de Saul. Saul disse que executou, quer dizer, como diz o ditado, a missão foi dada, ela foi o quê? Foi cumprida. É muita coragem. Saul falou para o profeta de Deus, para Samuel, que executou a missão, que fez aquilo que Deus mandou. Aí no versículo 14, observe. Então disse Samuel: que balido por de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou. Mentira. Porque quem era o rei era quem? Saul. Igreja, você sabe qual o problema de muitas pessoas? É que a pessoa, ela coloca a culpa de todo mundo, mas só não coloca a culpa em si mesmo. Davi, teve um momento que Davi, ele reconheceu o seu erro. Morreu muitos homens, mas muitos homens. Então Davi, ele reconheceu o seu erro. Saul teve a coragem, foi o povo que poupou. Saul teve, né, a coragem, foi o povo que poupou. Versículo 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Este que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para o quê? Que não sejas rei. Então quer dizer, Deus, Saul achou que Deus iria se agradar do sacrifício, mas que sacrifício? Se Deus não queria nada daquele povo, se Deus não queria que nada daquele povo continuasse sobre a terra, porque Deus mandou matar tudo. A igreja, o obedecer o quê? É melhor do que sacrificar, porque naquela época realmente a pessoa sacrificava animais, hoje não precisa mais. Você sabe o que Davi fala em questão do sacrifício, em Salmos, que o sacrifício que Deus quer, ele fala assim, se for
fosse ouro, eu te daria. Mas você sabe, o sacrifício, o nosso hoje, é ter o quê? Um coração quebrantado. É ter o quê? Um coração temente a Deus. Isso é o sacrifício, a qual nem todos querem sacrificar por isso. Hoje, nem todos querem ter o quê? Um coração temente, quebrantado a Deus. Então, Deus não se agrada mais de sacrifício nenhum. Eu vou sacrificar. Não, Deus quer que eu obedeça, que é a sua palavra. A qual também o quê? É outro sacrifício para muitos. O quê? Obedecer a palavra de Deus. Então, igreja, Deus não tem prazer no local de sacrifícios. O prazer que Deus tem é que nós venhamos o quê? Que nós venhamos ouvir a sua palavra e colocar o quê? Em prática. Então, observe, ó. Versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei por transgredir o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo. Olha, porque temi o povo e deu o quê? Ouvidos à sua voz. Pai, e Saul mentiu o quê? A todo momento. Falando que foi o povo. Que povo? Se ele era o rei. É tanto, né, que o profeta Saul fala, né, Samuel, que ele foi destinado como rei, recebeu aquela missão, e ele coloca a culpa do povo. Porque, igreja, se ele fosse verdadeiro, se ele confessasse logo de primeiro, possa ser que diz o quê? Até voltar atrás, se arrependia, mas ele o quê? Ele não confessou. Tem pessoas assim. Tem pessoas que não confessam o erro, não confessam o pecado, não confessam que fez, que praticou, e continua insistindo que não fez, que não praticou. Sabe que a pessoa está atraindo a rejeição de quem? De Deus para a vida dela. Porque Deus, Ele é bom, Deus perdoa, mas o que agrada a Deus o quê? É um coração quebrantado, um coração arrependido, uma pessoa que confessa e que ela reconhece o seu pecado, aquilo que ela fez de errado. Tem pessoas que não é para nós confessar para os outros, confessar para Deus: eu errei, eu pequei contra ti, Senhor. O Senhor sabe que eu errei, que eu pequei, fiz errado, me perdoa. Deus perdoa, mas não pode ter tomado por quê? Por remorso. Igreja, versículo 27, virando Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto e ele se rasgou. Então Samuel disse: o Senhor rasgou hoje de ti o rei de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para o quê? Para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciões do meu povo, diante de Israel, e volta comigo para